Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Nesta aula, vamos iniciar os estudos sobre a botânica, que é um ramo da biologia que dedica o seu estudo sobre as plantas. Esses organismos estão tão intimamente ligados e relacionados a nós seres humanos que muitas vezes não nos damos conta da sua presença no nosso dia a dia, né? Mas afinal, o que são plantas? Plantas são seres pluricelulares e eucariontes, e é nesses aspectos que a gente pode observar a semelhança aos animais e alguns fungos. Entretanto, tem uma característica que vai distinguir desses seres. As plantas são autotróficas. Como a gente já viu, os seres autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, utilizando da luz, ou seja, da energia luminosa. As plantas produzem a glicose, matéria orgânica, que é formada a partir da água e do gás carbônico, que obtém a partir dessa formação o alimento e liberam assim o gás oxigênio. As plantas, juntamente com outros seres fotossintetizados, elas são produtoras de matéria orgânica que vai nutrir a maioria dos seres vivos da Terra, atuando na base das cadeias alimentares assim. Ao fornecer o gás oxigênio ao ambiente, as plantas contribuem, de certa forma, para a manutenção da vida dos seres vivos, que assim como elas próprias utilizam desse gás na respiração. As plantas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra, certo? Há uma hipótese que é bastante aceita na comunidade científica, é de que as plantas evoluíram a partir de ancestrais protistas. E provavelmente esses ancestrais seriam de tipos de águas pertencentes ao grupo dos protistas que se desenvolveram na água. Foram observadas semelhanças entre alguns tipos de clorofila que existem tanto nas algas verdes como nas plantas. E é a partir dessas semelhanças e de outras que se supõe que as algas verdes aquáticas são ancestrais diretas das plantas. Mas aí vem uma pergunta. Quanto à presença de água tão necessária da vida, como é que a planta no ambiente terrestre consegue obter a água? Isso é através, quando a gente faz a comparação do ambiente terrestre com o ambiente aquático, verifica-se que no terrestre a quantidade de água sob a forma líquida é bem menor, e também que a maior parte dessa quantidade de água vai estar acumulada no interior do solo. Mas e aí? As plantas conseguem sobreviver no ambiente terrestre? Claro, mas isso é possível porque elas apresentam adaptações que vão possibilitar desenvolver-se no ambiente terrestre e ocupá-lo de forma eficiente. Então, as plantas adaptadas ao ambiente terrestre apresentam, por exemplo, estruturas que permitem a absorção de água presente no solo e outras estruturas que impedem a perda excessiva de água, como a gente vai estudar mais a seguir. Então é importante lembrar que alguns grupos de plantas continuam sobrevivendo também em ambientes aquáticos. O que é que caracteriza as plantas? Vejam, a característica que vai diferenciar as plantas de todos os outros seres vivos é a formação de embriões maciços, sem cavidades internas, cujo desenvolvimento vai ocorrer à custa de um organismo materno. Todas as plantas elas vão apresentar um ciclo de vida alternante, ou seja, vão possuir uma alternância de gerações, que podem ser geração gameofita ou geração espontânea. Na geração espontânea, há um esporo, que ao germinar vai produzir um gameoflito haploide, que fechando assim o ciclo da planta, como vocês conseguem observar
nessa imagenzinha que está aparecendo para vocês. Quanto à origem dos grandes grupos de plantas, que são plantas avasculares e plantas vasculares. Dentro das plantas vasculares, há suas subdivisões, que podem ser raízes, vasos condutores de seiva e sementes. As plantas avasculares são plantas que não possuem vasos ou tubos condutores de seivas. As plantas vasculares são plantas que possuem vasos e tubos condutores de seivas. Quanto às raízes, as raízes são estruturas que são especializadas na absorção de água e de sais minerais. Os vasos condutores, elas são estruturas tubulares internas que vai estar destinado muito ao transporte rápido e eficiente das soluções nutritivas. Já a semente é um conjunto constituído por um embrião enclausurado nos tecidos nutritivos do gameófito. Quanto à classificação das plantas, como é que as plantas vão estar divididas? As plantas, como a gente já sabe, cobrem boa parte dos ambientes terrestres do planeta. E como a gente pode ver, elas nesses ambientes terrestres podem existir vários tipos de plantas e elas podem ocupar os mais diversos ambientes. Então, para classificar ou para organizar os mais diversos objetos ou seres em si, em diferentes grupos, é preciso determinar os critérios através dos quais vamos conseguir identificar as semelhanças e as diferenças entre elas. Então, como é que a gente pode classificar as plantas com isso? Como a gente já sabe, as plantas é constituído por organismos pluricelulares, eucariontes e autótrofos fotossintetizantes. Então, com isso, é necessário definir outros critérios que vão possibilitar a classificação das plantas para poder organizá-las em grupos menores, mais abrangentes no reino. Então, os cientistas aí consideram-se como critérios importantes para a classificação das plantas, ela ser de característica vascular ou avascular, ter ou não ter estrutura reprodutora, ou seja, semente, flor e fruto. Então, os nomes, a partir dessas características, os nomes dos grupos das plantas são os seguintes, são 4. Uma dessas 4 é a criptograma, que é composta pela palavra cripto, que significa ser escondido, e gama, que seu significado vai estar relacionado com o gameta, que é a estrutura reprodutiva. Então, o significado da palavra criptograma é uma planta que vai possuir uma estrutura reprodutiva escondida. A fanerograma é composto por fânero, que significa algo visível, e por gama, que está relacionado ao gameta. Então, o significado de fanerograma são plantas que têm a estrutura reprodutora visível. São plantas, então, que possuem semente. A giosperma é composta pela palavra gimo, que significa descoberta, e esperma, que está relacionado à semente. Então, o significado da palavra giosperma como todo diz que é a planta com semente descoberta, ou seja, uma planta com semente nua. Angiosperma é composto pela palavra anjo, que significa vaso, que nesse caso está relacionado com o fruto, e esperma, que está relacionado com a semente. Então, o significado ao todo da palavra angiosperma significa dizer que é planta com semente guardada no interior do fruto. Então, com isso, as plantas podem ser divididas em briófitas, periodófitas, giospermas e angiospermas. Agora, vamos estudar sobre as briófitas. As briófitas são plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, e que vivem em locais preferencialmente úmidos e sombreados. Ok?
As biófitas e as suas características. As biófitas é formado basicamente por três partes ou estruturas, que podem ser os rizóides, o caloide e os filoides. É aqui que vocês conseguem observar nessa imagenzinha como é as três partes ou as estruturas das biófitas, onde está localizado cada uma, onde há a cápsula, os filoides, o caloide e os rizóides. Os rizóides, eles são filamentos que vão fixar a planta no ambiente em que ela vive e vão absorver também a água e os seus minerais disponíveis nesse ambiente. O caloide é a pequena haste onde vai partir os filoides, como vocês podem observar. E já os filoides são estruturas clorifadas e são capazes de fazer a fotossíntese. Quanto às funções de cada uma dessas estruturas da biófita, a cápsula ela é responsável pela produção de esporos. Os filoides são responsáveis pela realização da fotossíntese. A caloide possui a função de ajudar no transporte de água e nutrientes. O rizóide tem a função de aderência no substrato, ou seja, tem a função de aderir a biófita ao solo. As biófitas e sua representante. Como a gente pode ver, as biófitas são representadas por essas duas que são mais conhecidas, que são as hepáticas e os musgos. Agora vamos estudar o outro grupo de plantas, que são as periófitas. Elas são consideradas as primeiras plantas vasculares. Vão viver preferencialmente em ambientes úmidos e isso vai dizer o tamanho dessas plantas. As peridófitas são plantas que possuem vasos condutores de seiva, ou seja, tem uma condução e possui a... Não é possui a palavra que eu posso dizer para vocês, mas ele possibilita a condução e sustentação do vegetal. Quanto às características da biófitas, pleófitas, desculpe a palavra, pledidófitas, elas possuem raiz, caule e folha verdadeira. Então, seu caule geralmente ele pode ser subterrâneo e quando ele é subterrâneo, ele é denominado de rizoma. Como vocês podem ver, as estruturas que está identificada para vocês na imagem: a folha, o caule, a rizoma e a raiz. Quanto às funções, a folha possui a função da respiração, ou seja, vai realizar trocas gasosas, captando a luz, e assim vai permitir a realização do processo da fotossíntese. A rizoma, eles são caules subterrâneos que vai permitir a acumulação de substâncias nutritivas. Já as raízes vai permitir a aderência das peridófitas ao solo e a absorção de água e de nutrientes. As peridófitas mais conhecidas são as samambaias, que como vocês estão observando na imagem, e as avencas, como vocês estão observando nessa imagenzinha aqui. Ok? Quanto às gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio e temperado. Então, nesse grupo, a gente pode incluir plantas do tipo pinheiros, as sequoias e as ciprestes, certo? Quanto às características das geospermas, elas vão possuir raízes, caules e folhas, possuem também vasos condutores, possuem sementes e não vão possuir flores e frutos, então não vai depender de água para sua reprodução. As angiospermas. Angiospermas, a gente pode dizer que são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas. E desse total,
mais de 250 mil são classificadas como angiosperma. Como eu já falei, a palavra angiosperma significa uma bolsa de semente, então elas vão representar o grupo mais variado em número de espécies, entre esses componentes do reino Plantae ou Metaplane. Quanto às características da angiosperma. Angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. E nessa imagem é possível vocês observarem e identificarem onde está localizado a raiz, o caule, a flor, o fruto, a folha dos angiospermas. Quanto à função das flores e dos frutos. Como a angiosperma produz raiz, caule, flor, folha, semente e fruto, essas estruturas é considerado que há uma relação com angiospermas, mas nas angiospermas eles apresentam duas novidades: flores e frutos. As flores podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela forma. E muitas vezes também elas exalam uma odor agradável e vão produzir um líquido açucarado que é denominado de néctar e que serve de alimento para as abelhas e para outros animais. As flores que não têm peças coloridas, elas não são perfumadas e nem vai produzir o néctar. Sim, as flores e frutos, elas são responsáveis pela reprodução da planta, que vão permitir a formação de semente, que por suas vezes elas vão se encontrar dentro do fruto. Angiospermas e suas representantes, a mais conhecida é a salma, que é a rainha da floresta amazônica, certo? Quanto aos frutos, já que as flores e frutos são pertencentes a angiospermas quando se comparado às gimnospermas. Os frutos contêm e protegem as sementes e vão auxiliar na dispersão na natureza. E muitas vezes eles são coloridos, suculentos e atraem diversos animais que vão utilizar esses frutos como os alimentos. Então eu agradeço por hoje e obrigado por sua atenção. E hoje não vai ter atividade para vocês realizarem, certo? Eu vou estar corrigindo a atividade anterior e dando baixa no Classroom de vocês. Então, obrigado.